JP Sherman e Souza receberam propostas milionárias para deixar o Santos. Vamos trazer alguns detalhes dessas ofertas e falaremos também sobre o respiro que o Santos teve nesta janela de transferência com a saída de alguns jogadores, principalmente com as vendas, para que o Santos conseguisse dar esse fluxo maior de caixa e investisse também em contratações. Então falaremos sobre isso, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe o seu hype também para a gente atingir cada vez mais torcedores santistas. Bom, vamos ao nosso primeiro assunto, que é em relação a esse respiro que o Santos teve na janela de transferência, matéria do GE Santos que fala o seguinte: Santos ganha respiro e tem superávit de 54 milhões na janela de transferências. Em crise financeira, o Santos vai conseguir respirar com a janela de transferência, apesar dos 8 reforços contratados, e aí junta 10 lá do Igor Vinícius, Mike, Cabadeiro, Arão, enfim, né? Além desses 4 de agora. O clube liberou 17 atletas, acumulou vendas e calcula um superávit de 54 milhões no mercado. Com vendas como de Luca Meireles para o Shakhtar por 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais mais bônus, Soteldo para o Fluminense, 7,5 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais, além de empréstimos de João Paulo para o Bahia, 1,6 milhão, Diego Borges ao Amazonas, 318 mil, o clube terá cerca de 106 milhões de reais a receber até dezembro de 2026. Houve também algumas liberações que aliviaram a folha salarial, né, que foi o caso do Furt, o caso do Gil que teve o seu vínculo rescindido com o Santos, a devolução também do David Washington, porque são jogadores que tinham um valor de salário elevado e não estavam rendendo no Santos. O próprio Gil não jogava mais, o David Washington também não era um titular absoluto, não estava fazendo gols, e o Furt, desde o começo do ano, né, sequer estava sendo opção no banco de reservas. Então aí o Santos também acaba economizando. E temos também uma matéria que eu separei para trazer para vocês, que é em relação ao valor que o Santos também tem para receber do Patati. Porque o Patati não é jogador do Santos, né? Ele já tinha sido vendido ao Maccabi Tel Aviv, lá de Israel, mas ele foi vendido para um clube da Holanda e o Santos tem um percentual e vai receber uma grana. Então por isso que eu sempre falo aqui, Santos vai vender algum jogador, principalmente jogador da base, tenta manter um percentual em venda futura, porque é um valor importante e é um valor que às vezes você não está esperando e pode te salvar. Ao invés de você vender um jogador titular, porque você precisa de dinheiro, às vezes cai ali uma venda que você nem lembrava que você tinha esse percentual do jogador, né? Então tem essa matéria que fala o seguinte, ó. A venda de Patati ao Maccabi Tel Aviv para o AZ Alkmaar da Holanda deve render uma bolada de mais de 15 milhões de reais ao Santos. O atacante formado nas categorias de base do Peixe foi anunciado pelos holandeses na última quinta-feira em uma negociação de 7 milhões de euros, quase 45 milhões de reais. No ano passado, quando vendeu o Patati ao Maccabi por 1,3 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, o Santos fez um acordo para ter 40% do lucro de uma venda futura. Ou seja, se o atacante fosse vendido por valor acima de 1,3 milhão de euros, uma parte da diferença seria destinada ao clube. Com isso, o Peixe terá direito a 40% dos 5,7 milhões de euros do lucro das operações, o que dá 2,28 milhões de euros, aproximadamente 14 milhões de reais. Muito dinheiro, muito dinheiro. Além disso, o Santos também tem direito a uma porcentagem da venda pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Patati chegou ao Santos em 2019 com 15 anos. Por esse dispositivo, o Peixe deve receber cerca de 175 mil euros, cerca de 1,1 milhão. E tem alguns valores que o Santos ainda tinha que repassar, acho que ao empresário do Patati, ao Patati, enfim, não vai ficar com cerca de 15 milhões bruto. Mas vai ser uma grana boa que o Santos vai embolsar e que vem em boa hora. É basicamente a venda de um jogador que o Santos poderia, né, fazer nessa janela de transferência. Então, por isso que eu sempre sou a que fala aqui, Santos, vai vender o jogador? Bate o pé para ter uma porcentagem em venda futura. O Santos vendeu o Luca Meireles, será que não dava para ficar com uma porcentagem maior, além da mais-valia? Porque aí se o Luca Meireles for vendido, você fica com uma bolada também.
né? Se ele se valoriza só por estar na Europa, você ganha uma bolada. Enfim, é o que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E cobrar da diretoria do Santos. E sabe o que você também tem que fazer a sua parte? Usar o cupom GONÁGILA lá na GoCase para você ter desconto aos produtos maravilhosos que você encontra lá, produtos licenciados. Então, você, além de ajudar o canal, você também ajuda o próprio Santos, porque é um produto licenciado do Peixe, como este belíssimo copo para você se manter hidratado ao longo do dia, levar na academia, levar na faculdade, no seu trabalho. E tem uma coisa bacana que tá rolando lá na GoCase, que a partir de R$200 em compras, você consegue parcelar sem juros. E tem o cupom aqui GONÁGILA. Pô, Nájila, tem um presente pra dar pra alguém, algum amigo secreto, algum aniversário, não sei o que eu presenteio a pessoa. Descobre o que ela gosta. Filme, banda, o time que ela torce. Você vai lá na GoCase, vai encontrar uma estampa da hora, usar o cupom GONÁGILA e pronto, presente perfeito pra pessoa, tá bom? Eu ando fazendo isso, presenteando as pessoas com produtos da GoCase e as pessoas amam. Então, pega essa dica pra vocês, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a questão do Souza e também do JP Sherman, informação aqui da UOL, que diz o seguinte: Santos recebe propostas de até 76 milhões mais segura lateral. Então vamos lá. O Santos recusou propostas de até 12 milhões de euros, 76 milhões de reais, pelo lateral esquerdo Souza. A UOL apurou que o Peixe só iniciaria uma negociação por ofertas a partir de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. A intenção é manter o jogador de 19 anos. O clube europeu da proposta de 76 milhões não foi revelado. Já o Al-Qadsiya, da Arábia Saudita, sinalizou com cerca de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Outro lateral procurado por clubes europeus nessa janela foi Sherman. O Santos recusou uma oferta de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões do Porto, pelo atleta de 19 anos. Então tá aí o Santos recusando essas propostas. Eu imagino que se o Santos não tivesse vendido o Luca Meireles, talvez pudesse vender o Souza ou o Sherman para conseguir esse respiro. Só que não cairia bem o Santos vender 3 meninos de uma só vez numa mesma janela de transferência. Então acho que o Santos falou assim, bom, vamos escolher alguém para vender, e acabaram escolhendo o Luca Meireles, né? Sobre o Souza, é um jogador que vem sendo muito bem avaliado pelo Vojvoda. O Vojvoda vem gostando do Souza. Nájila, mas o Souza foi reserva, o Escobar jogou como titular. Sim, só que, eu já cansei de falar isso aqui, o Vojvoda ele gosta de mudar a escalação de um jogo para o outro. E tem a possibilidade do próprio Santos jogar com 3 zagueiros. E se jogar com 3 zagueiros, sinceramente, eu vejo o Souza fazendo essa função de ala perfeitamente. O Souza que foi ponta também na base, é sempre esse lateral mais ofensivo. Então acho que se o Santos jogar no esquema de 3 zagueiros, ele pode sim ser bem utilizado pelo Vojvoda. Tá? E ele que estava ali, ora era ele o titular, ora era o Escobar. Acho que são duas boas opções para lateral esquerda. Quem ganha com isso é o próprio Santos. E o Santos pode sim ter ganho técnico. E mais para frente, quando o Souza se valorizar ainda mais, porque a tendência é essa, é um jogador que é bastante elogiado, não só por santistas, tá? Eu tenho colegas, amigos que torcem para outros clubes, e quando pega para assistir jogo do Santos e o Souza tá jogando, elogiam, falam bem dele. Então acho que é um jogador bem avaliado, e uma proposta dessa, né, de 12 milhões de euros, apesar de eu achar que dá para vender por mais, é um valor alto, né? É um valor alto. Mas enfim, tem que vender o Souza por mais, tá, Santos? É um valor alto, mas tem que vender por mais. Mas enfim. E sobre o Sherman, dava pro Santos receber um valor ainda maior pro Sherman se ele jogasse. Mas o Santos preferiu comprar Igor Vinícius. Contratar Igor Vinícius, melhor dizendo. Será que se o Sherman fosse a segunda opção no Santos, e pode virar a ser, né, agora com o Vojvoda, ele não estaria valendo mais? Eu vou usar de novo o exemplo do Léo Godoy. O Léo Godoy, com certeza, não deixou saudades em você que está assistindo esse vídeo. Ou deixou? O Léo Godoy foi vendido por 10 milhões de reais ao futebol argentino. Futebol argentino que não é um futebol rico, né, atualmente. Os clubes passam uma certa dificuldade lá.
Léo Godoy, que foi extremamente criticado pela torcida do Santos, só pelo fato dele existir, dele jogar, ele já recebeu uma proposta para os padrões do futebol argentino alta. Será que se o Sherman tivesse mais oportunidades, o Santos conseguiria transformar essa proposta de 19 milhões de reais para 40? Fica a pergunta. Será que o Sherman é pior que o Igor Vinícius? O Mike é titular absoluto do Santos? Porque eu tinha muita expectativa no Mike, mas esses primeiros jogos tô com o pé atrás. Será que o cenário pode mudar com a vinda do Vojvoda? Então vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Eu só espero que o Santos aprenda com esse case Patati. Vendeu o jogador e vai receber um valor bem interessante por conta dessa porcentagem que permaneceu, né, quando fez a transação pro Maccabi. Então espero que o Santos coloque isso como um padrão nas próximas negociações. Algo que o Fluminense vem fazendo bastante, o próprio São Paulo vem fazendo bastante também. Espero que o Santos adote isso, tá certo? Mas enfim, me conta aqui nos comentários o que você achou sobre todos esses temas que a gente abordou neste belo vídeo. E, mais uma vez, peço para você deixar o seu like, porque eu tenho certeza que você esqueceu de deixar o like e ainda não se inscreveu nesse canal. Eu fico triste, hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário real, tá? Então, o meu presente de aniversário que você vai me dar é deixar o like e se inscrever neste canal, tá bom? Grande beijo pra vocês e até um próximo vídeo. Tchau!